Vamos agora encaminhar, porque essa conta é também um pouco complicada, né, para ser feita. Mas, de qualquer maneira, o que a gente gostaria é de mostrar, escrever as fórmulas e depois a gente dá o resultado, né? Porque algumas contas aqui não são muito triviais, né? Mas o que importa é a gente entender como se calcula a entropia de um gás ideal. A coisa que, em princípio, é muito mais simples essa conta. Ora, o que é um gás ideal? Eu tenho aqui N moléculas e que não interagem entre si. De forma que, de novo, já falamos sobre o estado. Né? O estado da iésima partícula, ele é caracterizado pelo vetor posição da iésima partícula e o momento da iésima partícula. Esse é o estado da iésima. O estado microscópico de N partículas é dado por esse conjunto de duplas aqui, R e P. Cada partícula R e P. Ora, se isso caracteriza o estado, então, como é que eu conto o número de estados? Em primeiro lugar, nós vamos contar o número de estados, né, numa pequena célula. Por exemplo, se eu considerar uma célula de tal maneira que x varie de x até x mais dx, então o número de estados, fazendo a mesma coisa para y e para z, é igual a dx, dy, dz, vezes dpx, dpy, dpz. E agora, para não termos problemas de análise dimensional, a gente coloca aqui 1 sobre h. H a gente extrai lá da teoria quântica, é a constante de Planck, acaba aparecendo aqui. Mas esse h não é muito importante para a gente. De forma que o número de estados, né, numa célulazinha no espaço de fase. É claro que estamos falando aqui também de uma célulazinha no espaço físico, né? E essa célula aqui tem dimensões dx, dy e dz. De forma que o número de estados, né, é igual a dx vezes dy vezes dz, dpx, dpy, dpz. O que é isto aqui, dx? É praticamente o número de pontos. Porque somar estados é somar x, somar y, somar z. Já que para cada valor de x e para cada valor de px, eu estou falando de um estado. De forma que, para eu ter um certo número de estados num elemento do espaço de fase, basta multiplicar dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Agora, isso aqui vale para cada uma das partículas. Portanto, em primeiro lugar, eu tenho aqui 1 sobre h a potência n, que eu vou colocar fora do integrando, não vou esquecer esse fator, né? E agora aqui eu tenho d3r1, d3r2 e assim por diante.
N, R, N, ou melhor, D3, Rn, e finalmente DP1, DPN, D3PN, D3P1, D3PN. Aqui eu estou contando o número de estados numa célulazinha do espaço de fase. Ora, uma grandeza física que é relevante e é mais fácil a gente calcular, e a gente pode calcular a entropia também tomando o logaritmo dessa grandeza física, né? É a seguinte: eu vou definir um número, vamos chamar de W, de E, porque essa é mais fácil calcular essa grandeza. Ômega de E é um número, né? Mas é um número de estados agora com a energia menor ou igual a E. De forma que agora eu tenho que efetuar as integrais, né, levando em conta, eu tenho várias integrais aqui para fazer, várias. Então, a rigor, eu tenho, em princípio, 6 elevado a n integrais. Uma tarefa difícil, em geral, né? E nesse caso a gente vai ver que também é um pouco difícil. Então, tenho integral de 6 elevado da seguinte forma, né? Bom, eu tenho 1 sobre h a potência n, que vai lá fora, né? Aliás, pode ser h ao cubo aqui, mas é uma constante que tem a ver com a constante de Planck. Então, vou colocá-la fora. Pronto. Agora, eu tenho que efetuar a integral de D3 R1, D3 R2, D3 Rn, D3 P1, D3 PN, e assim por diante. Não é fácil efetuar essa integral, mas no caso do gás livre, a coisa, pelo menos de um lado aqui, não é difícil. Ou seja, no caso de um gás livre, eu tenho que esse H, que é a energia, é P1 ao quadrado sobre 2m mais P2 ao quadrado sobre 2m mais Pn ao quadrado sobre 2m é igual a E. Né? Portanto, eu tenho uma restrição só sobre os momentos das partículas e, portanto, eu posso fazer essa integral aqui. Ora, a integral de D3 R1 é aquela integral que eu expliquei antes, né? É igual à integral de dx de menos a sobre 2 até a sobre 2, integral de dy de menos b sobre 2 até b sobre 2, integral de dz de menos c sobre 2 até c sobre 2, e essa integral é igual a vezes b vezes c, que é igual ao volume, o volume da caixa. Eu tenho um gás contido numa caixa cujo volume é V. Portanto, aqui eu tenho V, aqui eu tenho V, aqui eu tenho V. Veja que o fato de eu ter V é porque eu estou impondo que os estados acessíveis são aqueles para os quais x está entre menos a sobre 2 e a sobre 2. Portanto,
eu tenho a seguinte integral, né, que eu preciso fazer. É integral. Agora, veja, é curioso, porque agora esse W de E, na realidade, depende de V. Então vamos colocar assim, W de E e V, sim, porque é igual a, a gente vai escrever essa constante como sendo igual a H a N, vezes, agora, V elevado à potência N. Veja que esse número aqui é grande, é V elevado à potência N. É um número muito grande. Tá? V elevado à potência N. E agora eu tenho uma integral só sobre P1, P2, P3, levando em conta que agora eu tenho essas integrais, todas essas integrais, né, de D3, P1, D3, P2, D3, P3, finalmente D3, PN. Veja, é uma coisa trabalhosa na realidade, né? Não é muito simples efetuar essa integral, porque agora eu tenho que levar em conta a restrição P1 ao quadrado sobre 2m mais P2 ao quadrado sobre 2m mais Pn ao quadrado sobre 2m, e agora nós estamos levando em conta para que a restrição para que seja menor do que a energia. Ora, essa integral aqui realmente não é também fácil de ser efetuada, né? Mas a ideia pelo menos para o que eu vou escrever agora, né, é fazer o seguinte, é considerar uma esfera, né, em N dimensões e considerar o raio dessa esfera aqui, de raio R ao quadrado, como sendo igual à soma dos PIs ao quadrado dividido por 2m. De forma que eu estou fazendo uma mudança de variáveis, mas ainda eu fico com várias variáveis angulares. Então, essa coisa aqui não é tão simples, né, quanto parece à primeira vista. De qualquer maneira, isso tem alguns livros, o do Huang, por exemplo, Carson Huang, um livro de mecânica estatística, onde ele faz essas contas aqui em detalhes. Porque eu tenho uma variável agora, que eu vou tomar como sendo a variável R, e tenho agora 3n menos uma variáveis angulares, né? E, portanto, já que eu estou somando apenas, né, esse número de estados, a gente obtém que esse número de estados ele é dado por função de E do volume, ele é uma constante e, eventualmente, nessa constante eu posso colocar o n, né, já que essa constante depende de n, né, vezes V vezes E a 3 meios elevado à potência n. Ou seja, aqui nós fizemos um exercício, né, onde nós procuramos pura e simplesmente calcular o número de estados acessíveis até um valor da energia. E olha que mesmo no caso de um gás
ideal, essa conta dá um pouco de trabalho, não é nada simples não.